terça-feira. E terça-feira, ao chegarmos, foi nos dada a oportunidade de falar. E falamos da palavra de Deus. Quarta, quinta, hoje, amanhã, domingo de manhã e domingo à tarde, estaremos pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, com o intuito de que seja guardado em nossos corações, entendido e aplicado em nossas vidas. Amém? A palavra de Deus, irmãos, ela é para ser aplicada na vida do crente. Alguns pensam em interpretar, pensam em algo assim, mas os crentes em Jesus Cristo precisam entender e aplicar. Entender e aplicar. Deixa as interpretações estranhas para os teólogos de plantão. Fiquemos com o que a palavra de Deus diz sempre. Amém? Amém. Bom, esta semana nós já estudamos algumas coisas sobre a igreja. Nós estudamos sobre a origem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos ontem sobre a natureza e a importância da igreja do Senhor. E ainda esta semana falaremos mais algumas coisas sobre a igreja. Mas hoje nós queremos falar da igreja de Cristo como corpo de Cristo, local de aprendizado e preparação, aperfeiçoamento dos crentes salvos pelo Senhor para a obra do ministério. Nós queremos convidar os amados a abrirem as Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. E nós vamos ler, inicialmente, do versículo 11 até o versículo 16. 11 a 16. Todos encontraram? Amém. Então leamos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que Deus aplique, irmãos, em nossos corações o texto que acabamos de ler. Amados, nessa porção das Escrituras, nos é ensinado pelo Espírito Santo de Deus o que Deus quer para a sua igreja. Lembremos que quando se fala de igreja, principalmente no livro de Efésios, fala com o corpo de Cristo. Amém? Amém? Vejam, eu já citei, mas cito novamente, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja do Senhor é o seu corpo. Amém? Amém. A igreja de Cristo, preste muito bem atenção nisso. Igreja de Cristo, batista, local, visível. Não universal, não denominacional. Igreja local, como o Senhor Deus a estabeleceu. Então, Ele mesmo, o próprio Cristo,
ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Bom, hoje nós não temos mais profetas, porque o dom de profecia foi aniquilado, como nos é dito em Coríntios. Não temos apóstolos, porque os 12 apóstolos morreram. Mas nós os temos aqui na Bíblia, a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos, certo? Mas não temos mais apóstolos vivos. Que temos? Evangelistas, pastores e doutores. Esses são 3 dons de Deus para a igreja. São 3 dons de Deus para a igreja, com um propósito. Um pastor não é alguém que é um impostor, ou que é um impositor. O pastor é alguém chamado e colocado por Deus na igreja para cumprir um propósito de Deus, que é edificação da igreja. Pastor que não edifica não é pastor. Pastor que não edifica não é pastor. E pastor não precisa estar dando cajadadas. Tem alguns hipócritas metidos a pastores que acham bonito em reuniões pastorais. Eu trato um cajado, eu dou cajadada. Só tem uma coisa que o pastor precisa fazer: ensinar. Ensinar a Bíblia. Agora, muitos não sabem nem o que a Bíblia diz. Tem muitos aí que são caricaturas de batistas, pensando que são batistas, mas não sabem nem o que é ser batista, quanto mais pastores. Então Deus deu o pastor como um dom à igreja, porque Deus tem um propósito nisso e nós vamos chegar nisso. Então, evangelistas, pastores e doutores. A igreja do Senhor, ela deve ter em seu quadro de membros esses 3 dons. Se não tem, pede a Deus. Igreja nenhuma cresce sem evangelistas. Agora é interessante que você encontra muita gente dizendo: eu estou aí fazendo um seminário, me preparando para ser pastor. Mas ninguém vê o camarada estudando a Bíblia para ser evangelista. Evangelista não tem glória. O que faz o evangelista? Bota um pacote de folheto no bolso e sai de casa em casa entregando, convidando as pessoas para vir para a igreja. A pessoa vem para a igreja porque o evangelista foi lá, pregou, evangelizou, e ele chega na igreja, o pastor fez um apelo, o camarada que estava pronto veio lá na frente, aí o pastor diz: ganhei uma alma para Jesus. Irmãos, o caminho não é esse. Homem nenhum pode pegar aquilo que é de Deus. Evangelista é um dom de Deus. E nós devemos orar para que a igreja tenha evangelistas. Tenha pessoas que tenham a habilidade dada por Deus de evangelizar. Nós temos um irmão na nossa igreja que é um profundo conhecedor das Escrituras, é conhecido nacionalmente. Até o irmão Ademilton começou a estudar doutrinas fundamentalistas no site dele, o irmão Hélio de Menezes. O irmão Hélio morava no Canadá e ele queria evangelizar um colega dele, professor, e já fazia uns 6 meses que ele tentava um meio de chegar e dizer alguma coisa para aquele homem. E um outro amigo nosso, irmão em Cristo, falecido ano passado, pastor Antônio Mendes, um homem rude, sem muito estudo, desse tipo nordestino. Não tem esse caboclo nordestino que chega nos cantos e conversa com todo mundo? E ele ganhou um presente de lá no Canadá, e o irmão Hélio foi apresentar esse doutor da universidade a ele lá. E ele, em 2 minutos, ele evangelizou o homem, começou a falar de Cristo para o homem. E o homem era teólogo e ele chorou. Disse que nunca ninguém tinha feito aquela pergunta que o pastor Antônio tinha feito a ele, se ele tinha certeza de salvação. Bom, eu não sei se aquele homem aceitou Jesus, mas ele foi evangelizado. Ele foi evangelizado. Irmãos, nós precisamos de evangelistas nas nossas igrejas, falando de Jesus Cristo, apresentando Cristo como o único e todo suficiente Salvador. Nós precisamos de pastores que apacentem o rebanho. O que faz um pastor? O que faz um pastor? O termo pastor, ele é
profundamente ligado ao termo pastoreio, aquele pastor que cuida das ovelhas, que cuida dos animais. E a figura do pastor é, antes de mais nada, um cuidador. Alguém que cuida. Jesus diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Bom, mas muitos pastores, ou pseudos pastores, eles gostam de duas coisas das ovelhas: a lã e a carne. Gosta de tirar tudo das ovelhas. Não gosta de cuidar da ovelha. Não gosta do trabalho em cuidar, em ter zelo, em tratar, em alimentar, para que ela possa se desenvolver. Eu era menino, morava num sítio chamado Capoeira de Mungu. Não tinha vizinho perto, toda vizinha era longe. E uma vez, meu pai, que era agricultor, trouxe um carneiro, mais ou menos assim, magro, cheio de vermes, doente. Agora um carneiro de boa raça, de boa procedência. E ele tratou daquele carneiro. Com 3 meses, eram as pessoas querendo comprá-lo para fazer um reprodutor. Porque meu pai sabia tratar. O pastor tem que saber cuidar. O pastor tem que saber ouvir e ficar calado. Tem umas pessoas que pensam que são pastor, que o irmão Eduardo chega e conversa: rapaz, aconteceu isso lá em casa, quando é no domingo de manhã. Aí o sermão do camarada é a vida do irmão. Isso chama-se outra coisa, isso é hipocrisia. E falta de estudar a Bíblia, porque a Bíblia tem assunto, viu? A Bíblia tem assunto. Deus não deu esse tipo de pastor, não. Pastor é aquele que cuida. Deus deu pastor. E deu doutores. Doutores são aqueles irmãos que, por muito se dedicar aos estudos da Bíblia, são doutores. A maioria deles não sabe que são doutores, viu? Esses formados aí no seminário que tem um DR atrás, eles pensam que são doutores. A maioria dos doutores da Igreja de Jesus Cristo, eles não sabem que são doutores. Tem aqueles irmãos simples que estudam a Bíblia e que você conversa com eles, parece que está ouvindo o Espírito Santo falar. Esses são os doutores. Muitos doutores das Escrituras Sagradas nunca foram chamados a pregar em nenhuma conferência, em nenhum congresso. Isso não quer dizer que alguns que façam isso também não o possa ser. Mas o doutor, que é dom de Deus, ele não coloca o título como prioridade. Ele coloca Deus como prioridade da vida dele. Bom, mas Deus tem esse aparato hoje: evangelistas, pastores e doutores. Porque Deus deu isso querendo o aperfeiçoamento dos santos. Evangelistas, pastores e doutores trabalham para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Os salvos. E o pastor da igreja, ele tem de trabalhar arduamente para que os membros da igreja estejam sendo aperfeiçoados. O camarada canta bem, deve ser orientado, ensinado a cantar melhor. O camarada dirige um culto bem, deve ser orientado a fazer melhor. Deus quer, irmão, sempre o nosso aperfeiçoamento. Tem alguns que dizem: não, é para Deus, de qualquer modo serve. Não. É para Deus, tem que ser o melhor. Amém? Amém. É para Deus, tem que ser o melhor. A igreja de Deus tem que comparecer perante o Senhor com o seu melhor.
com o melhor entusiasmo, com a melhor roupa, com a melhor fala, com a melhor determinação, com o melhor zelo. Deus quer o aperfeiçoamento. Há muitos crentes que ao entrar em uma das igrejas de Cristo nem ler sabe. Com 2, 3 meses estão lendo. Com 1 ano estão dirigindo um culto. Com algum tempo a mais estão pregando. Nosso dirigente de culto lá na Cidade da Esperança, o irmão Wilton, ele tem pouco estudo. Mas pelo fato de não ter nenhuma atividade de leitura, ele não conseguia ler um versículo se mandasse. Hoje ele dirige um culto divinamente bem, lendo tranquilamente e fazendo até a aplicação de alguns textos, propondo até a aplicação de alguns textos. A igreja serve para isso. Todo esse aparato que Deus deu na igreja é para preparar o crente, porque todos nós temos trabalho na obra de Deus. Todos nós. A obra de Deus, a igreja de Deus, não é do pastor, não é do dirigente de culto, não é dos mais antigos. A igreja de Deus é de Deus. Pertence a Deus. Pertence ao pastor, não. Pertence a Deus. A igreja de Deus pertence a Deus. Sim, não pertence à denominação, não, viu? Que não existe na Bíblia denominação. Esse negócio de convenção, comunhão, associação, isso é satanismo. Isso veio lá da mente e do coração do diabo para acabar com a igreja batista. Igreja batista só tem um modelo independente, como está na Bíblia. Pegue de Mateus a Apocalipse e veja onde é que tem uma associação de igreja, uma convenção, uma comunhão, uma organização fora da igreja. Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora não tem lá, edificarei a minha convenção, a minha associação, a minha junta. Tem isso na Bíblia, não. Não tem isso na Bíblia. Tem igreja local. Igreja local. E somente local. Seguindo. Deus quer os crentes aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Cada um edificando um ao outro. Cada um edificando um ao outro. A igreja de Cristo não é edificada só pelo pregador, só pelo pastor. A igreja de Cristo é edificada por cada um dos seus membros. É um irmão conversando com o outro. É um irmão falando de um texto, falando de um salmo, falando de um hino, falando de um tratar de Deus na vida dele, orando, louvando. É assim que a igreja de Cristo é edificada. Agora, quando o crente é acomodado, não faz absolutamente nada, ele não edifica. Mas ele precisa ser edificado. Então Deus quer você aperfeiçoado, meu irmão, minha irmã, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Obviamente que cada um no seu lugar. O homem tem uma função definida na igreja, sim. A mulher tem uma função definida na igreja, sim. E uma outra verdade, irmãos. Na igreja de Cristo não tem concorrentes. Nós trabalhamos juntos. Na igreja de Cristo não tem concorrente. Não existe concorrência de pregador. Não existe... Deus tem um trabalho para cada um de nós. Na igreja do Senhor, todo mundo tem trabalho. Agora, às vezes alguém não quer fazer. Mas todos têm trabalho. E essa é a proposta de Deus para a sua igreja. Edificação. Edificação do corpo do Senhor. Versículo 13.
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, Deus não nos quer com uma muito facetada de posição. A Igreja de Cristo tem que ter uma unidade de fé, uma fé única. A Igreja do Senhor tem que ter uma fé única. No capítulo 4, no versículo 5, diz: um só Senhor. Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé. Ou seja, uma igreja tem de ter uma fé unânime. Todos têm de ter a mesma coisa. Senão não é um corpo. Ou será um corpo dividido. Temos de crer numa mesma coisa. Na Bíblia, a palavra de Deus. Todos cheguemos à unidade da fé. Todos tenham uma fé única. Eu não posso dizer eu tenho um ponto de vista. Nós não temos ponto de vista. Batista não tem ponto de vista. Batista tem Bíblia. A Bíblia fala e eu me calo. Tem um texto que eu gosto muito, que é preciso sempre olharmos para ele e nos mantermos seguros. Porque, irmãos, quando nós mudamos a fé da Bíblia, nós apostatamos. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Diz o seguinte: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não vos entorpecendo a favor de um contra outro. Não ir além do que está escrito. Não vá, irmão. Não passe, não ultrapasse o limite. Na hora em que nós passamos do que está escrito, nós deixamos a palavra de Deus. Nada que não está na Bíblia serve para uma igreja batista. Amém? Amém. Absolutamente nada fora da Bíblia serve para uma igreja batista. Eu quero buscar alguma coisa lá na Reforma Protestante, seja anátema. Eu quero buscar alguma coisa lá nos batistas católicos ou nos catolbatistas da Igreja Universal Invisível, seja anátema. Eu preciso estar na Bíblia. Paulo diz: para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não vá além do que está escrito. Não ultrapasse, não vá além do que está escrito. Então, Deus quer que todos cheguemos à unidade da fé, uma mesma fé. Uma mesma fé. A fé no Novo Testamento. A fé no Novo Testamento. Vírgula. E ao conhecimento do Filho de Deus. Deus quer, irmãos, que nós conheçamos Jesus. Tem crente que não conhece Jesus. Tem crente que conhece teologia, teologia, mas não conhece Jesus. Como é que se conhece Jesus? Conhecendo as Escrituras. Não se conhece Jesus, irmãos, sem conhecer a Bíblia. E é preciso conhecer Jesus. Deus quer que nós conheçamos Jesus. Saibamos como Ele trata conosco. Saibamos do seu amor. Saibamos da sua misericórdia. Saibamos da sua justiça. Saibamos do seu zelo. Conheçamos Jesus. É necessário conhecer Jesus. É necessário conhecermos a Cristo.
Conhecendo Jesus, nós iremos nos tornar adultos na fé. Deixaremos de ser meninos. Nos tornaremos adultos. A Bíblia diz aí mais adiante: a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Adulto em Jesus. Adulto em Jesus. Eu conheço Cristo. Eu cresci em Cristo. E eu sou adulto em Jesus. Em Coríntios, Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Mas logo que cheguei a ser adulto, deixei as coisas de menino. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que eu preciso ser homem. Tem coisa mais feia do que um homem menino? É ridículo, né? Você encontra um homem com atitude de menino, um disse-me-disse de menino. É comum aos meninos, disse-me-disse, são meninos, são crianças. Ora arenga, ora brincam, ora são amigos, ora não são. Não é desse jeito? Agora isso é próprio de menino, não é de homem, não é de adulto. Não cabe mais em adulto. Mas não existe isso. Adulto é adulto. E deve se cobrar a atitude de adulto. Quando alguém se propõe a ser um adulto, ou chega na idade de adulto, tem que ser adulto. Agora imagine, irmãos, crente menino. Eu não respeito crente menino. Eu não vou ouvir crente menino. Crente menino é cheio de conversa. Ninguém sabe se é batista, ninguém sabe se é pentecostal, ninguém sabe se é crente, ninguém sabe se trabalha para Deus ou trabalha para o diabo. É uma salada, é uma confusão. Não sejamos meninos, a homem perfeito. Cheguei a ser homem, as coisas meninas ficaram para trás. No versículo 14, Paulo diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes. É uma característica natural de meninos ser inconstante. O menino ganha um brinquedo novo, aquele brinquedo é o melhor do mundo, né? Mas em pouco tempo você encontra o brinquedo jogado lá. Aí a mãe: menino! Mães, o menino está certo. Ele é menino. Ele é inconstante. Agora, se um homem agir como um menino, está errado. Se um adulto age como criança, está errado. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. A inconstância não deve fazer parte da vida de um adulto. Em Cristo nós devemos crescer. E como crentes adultos, não devemos ser inconstantes. Pelo contrário. Pelo contrário. Não devemos ser inconstantes de jeito algum. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmes, constantes, abundantes. O inconstante nunca será abundante. O inconstante desiste. Não é assim? O inconstante começa a fazer uma casa, desiste. Começa a trabalhar, desiste. Começa a ir para a igreja, desiste. O inconstante não tem constância. Uma hora ele está a 100, uma hora ele está a 20. A vida dele é um. Aí a Bíblia está dizendo para não sermos inconstantes.
A postura de um crente batista é ser firme, é ser constante e ser abundante. Estar cada vez mais adiante. Estar cada vez crescendo, se desenvolvendo, prestando um melhor serviço a Deus. Indo adiante. Levado em roda por todo o vento de doutrina. Um crente adulto não é enganado. O crente adulto conhece a sã doutrina. Tem crente que muda de doutrina com facilidade, né? Tem crente que não sabe defender a doutrina. Batista está intrinsecamente ligado às doutrinas do Novo Testamento. Batista não sai do Novo Testamento. Batista crê que o crente é uma vez salvo, salvo para sempre. Batista crê que o Senhor Jesus estabeleceu uma igreja. E que a igreja que Jesus estabeleceu está hoje na terra. Ela é batista local visível. Nunca foi católica, nunca foi protestante. E ninguém arreda disso. Batista crê que o Senhor virá buscar o seu povo antes da tribulação. Teremos uma tribulação e depois o milênio. Mas o Senhor vem antes. Batista crê que Deus inspirou a sua palavra, que Deus deu a sua palavra e que preservou essa palavra. Nós temos uma Bíblia preservada que nos foi entregue via os textos recebidos e que no Brasil ela é produzida, entregue ao povo pela Sociedade Bíblica Trinitariana, sob o nome de Almeida Corrigida Fiel. As outras são falsificação, porque tira milhares de palavras da Bíblia. É só comparar. É só comparar. Bom, e outras coisas mais que cremos enquanto doutrina, que Batista crê, que não dá para enumerar tudo aqui, mas Batista não sai das doutrinas bíblicas por vento de doutrina. Batista anda atrás do que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor. Batista anda atrás do que está escrito. O Senhor Jesus Cristo, ao ser tentado, ele tinha poder, ou ele tem poder, e ele poderia fazer qualquer coisa com o demônio. Mas o que ele fez? Ele usou a sua palavra, a palavra de Deus. Assim está escrito. Aquelas palavras de Jesus, ou aquelas citações de Jesus, elas nos ensinam, nos inspiram, que a resposta de um batista é assim está escrito. Nós não vamos responder, pastor fulano de tal diz isso, não sei quem no seu livro de teologia sistemática diz isso. Quando nós somos questionados, nós devemos responder assim. Assim diz o Senhor. Livro tal, versículo tal. Essa é a fé dos batistas. Nós não precisamos de homens, nós temos a Bíblia. Amém? Está tudo aqui, irmãos. Eu não preciso de semideuses. Tem alguns pensadores, ou alguns que acham enganosamente que são batistas, que adoram homens. Um dos principais problemas dos que se chamam fundamentalistas
é uma coisa chamada culto à personalidade. Se em vez de se adorar a Deus, se adora um pregador. Se coloca o pregador num canto em que ele não deve estar. O pregador é servo. Servo de Deus e servo da igreja de Deus. Pregador não é servido de Deus, nem é servido pela igreja de Deus. Ele é servo. Ele é servo. Mas servo no sentido correto da palavra, de servir. E não de dizer, eu sou o servo de Deus e aquele que tocar no servo de Deus vai morrer. Isso é falta de estudo bíblico, viu? É falta de estudo bíblico. Da palavra de Deus. Não conhece a palavra. Aí fica escravizando as pessoas, as igrejas, matando a fé. Porque tem interesse personalíssimo nas coisas e não interesse no crescimento do reino de Deus. E não no crescimento da igreja de Deus. Indo adiante. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Há muitos homens que são treinados a enganar. Já no primeiro século, em igrejas estabelecidas por aquelas igrejas iniciais, pastoreadas pelos próprios apóstolos, ocorriam isso. Homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Sempre tem existido esse tipo de gente. Às vezes nós passamos pelos apertos, irmão Eduardo, e pensamos, essa nossa geração é complexa. Não. Sempre conviveu tentando destruir a igreja esse tipo de homens. Homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós temos aqui as advertências nas Sagradas Escrituras. Não dá para se escandalizar com nada. Paulo escreve a esta mesma igreja, ou fala a esta mesma igreja, que está registrado em Atos, onde ele diz que depois da minha partida se levantarão lobos ferozes. O Novo Testamento nos ajuda. Nós não se engane. A Bíblia está aí. Existem homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E esse engano deles é com propósito. É de alguma maneira se colocar no lugar que pertence a Jesus. E você, em vez de ser servo de Jesus, vai ser servo de homem. Não sejamos mais meninos. Esse é um desejo de Deus. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. Ontem nós mostramos aqui que uma associação, uma comunhão, uma convenção, a primeira coisa que sai
ou o primeiro que sai, é Jesus. Porque na hora em que eu coloco um presidente sobre as igrejas batistas, eu vou ter outra cabeça. Jesus deixa de ser o cabeça. Presidente. Jesus. É o quê? Juntamos 10 igrejas, fundamos a Junta Batista Bíblica do Nordeste. Essas 10 igrejas, antes tinha Jesus como cabeça, agora tem um presidente, que é um pequeno papa. Uma imitação sutil da Igreja Católica Apostólica Romana, que nunca foi de Cristo e nunca será. Mas pastor, ajuda em quê? Nada que vá além do que está escrito serve para uma igreja batista. Preste atenção no que eu estou dizendo. Nada além do que está escrito serve para uma igreja batista. Se não tem na Bíblia, não serve para a gente. Eu só encontro esse jeito de pregar, esse jeito de igreja, não encontro outro não. Não consigo encontrar. Na Bíblia não. Encontro no mundo. No mundo religioso você encontra igreja para todos os gostos. Até para ficar sem gosto. Mas nas escrituras não é assim não. Nas escrituras só tem um jeito. O jeito certo. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça de Cristo. Bom, amados irmãos, Deus quer crescimento. Quando eu estou dizendo Deus quer crescimento, eu não estou dizendo aqui que eu não sou adepto, não sou dessa linha de crescimento de igreja. Até porque salvação pertence a Deus. É Deus que salva, a gente prega. Mas eu não posso salvar ninguém, só quem pode salvar é Deus. Ele disse que quem convence é o Espírito Santo. Então, nós pregamos. Alguns creem, outros não. A mesma palavra que eu prego, uma pessoa crê e outra não crê. Bom, mas a igreja precisa crescer. Primeiro, quando você olha aqui, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos. Ele não está falando de quem está fora. Ele está falando de quem está dentro. Cresçamos em tudo. Então Deus quer que o crente batista seja um melhor crente dentro da igreja. Um melhor servo, empregado, onde ele trabalha. Porque nós devemos tratar o nosso patrão como se estivesse tratando o próprio Jesus. Deus quer que o pai e a mãe crente, batista, sejam os melhores pais. Deus quer que os maridos e esposas crentes sejam os melhores. Deus quer sempre crescimento na nossa vida, irmãos. Deus quer que os filhos batistas sejam os melhores filhos, viu, meninos e meninos? Certo? Para não ficar tudo rindo assim, né? É só pai que tem que ser, não. Todos. Deus quer isso de nós. Crescimento. Deus não quer batista emperrado. Deus quer batista em pleno desenvolvimento. A igreja crescendo. Crescendo em doutrina, crescendo em serviço, crescendo em evangelismo, crescendo em missões e crescendo na vida. Paulo diz em Atos, Lucas registra um dos seus discursos, onde ele diz que não deixou de ensinar nada que vos seja útil. Se Paulo ensinava as coisas que eram úteis. E nós devemos crescer em toda essa grade de utilidade. Ser crente batista é uma grande responsabilidade. Precisa estar crescendo. Agora, crescendo em amor naquele que é a cabeça, Jesus. Crescendo em amor em Cristo. No versículo 16,
ele diz o seguinte: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Preste atenção. Tem um termo no Velho Testamento para o exército de Israel. Quem já leu o Velho Testamento sabe do que eu estou falando. Quando o exército de Israel saía para a guerra, os cronistas, que faziam as crônicas dos atos do exército de Israel, eles diziam o seguinte, que o exército de Israel se movia como um só homem. Ou seja, que na hora em que um soldado levantava o pé, todos os outros também levantavam. Como uma parada militar. Numa parada militar você pode observar que quando um levanta o pé, todos os outros, às vezes a televisão faz alguma tomada por baixo e você vê isso claramente, como um só homem. Ou seja, o corpo obedecendo a cabeça, ele segue o caminho. Uma vez esse meu braço ficou dormente. Automaticamente, ele dormente, ele não obedece o corpo, né? Eu estava dormindo em cima do braço, né? Aí o braço adormeceu. Obviamente que a cabeça não dava ordem para ele, né? Aí eu me levantei. Sentei na cama. E sabe o que aconteceu? O braço em cima de quem? Certo? Suzano levou uma abraçada. Que é isso, que é isso, que é isso? E eu tentando segurar o braço, que já ia outra, né? Segurando aqui, eu segurei com a outra mão aqui o braço. Estava desligado. Não estava cortado, mas estava desligado. Ou seja, um membro do corpo, não estando obedecendo a cabeça, vai estar fazendo algo que desagrada a cabeça. É bem interessante, irmãos, a gente perceber isso. Então, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, cada parte da igreja, cada membro da igreja é importante. Não existem aqueles membros do andar de cima e os membros do andar de baixo. Não existem aqueles membros da patota da liderança com aqueles membros que não fazem todos os membros. Irmãos, o reino de Deus, a obra de Deus, envolve muita coisa que nós não sabemos. Às vezes aquele irmão, aquela irmã que todo mundo pensa que nada faz, é quem está sustentando a igreja em oração. Então, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, cada junta, Eu tive recentemente uma doença virótica de vírus, essa chamada Zika vírus, e as juntas dói todas. Onde tem uma junta, dói. Minha mão ficou tão inchada que eu tive de tirar a aliança porque estava enterrada dentro. E dessas partes assim, das articulações, você parece que o corpo estava literalmente dividido em cada juntazinha. É muito ruim. Incomoda demais. Eu estou dando um exemplo de como as juntas são importantes. Todo o corpo depende das juntas, não é? Um corpo sem as juntas seria um negócio assim, né? Não é? Mas aí você pode fazer assim, 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 assim para comer, assim para agitar o cabelo. Por aí vai. Então, todas as juntas, irmãos, cada parte
é de suma importância. Alguém teima, diz, não, a dor que dói mais é a dor de ouvido. Diz, não, é a dor de dente, né? A dor que dói mais é a que você está sentindo. Pode ser no dedo mínimo, não é isso? Mas é que você está sentindo. Ou seja, o corpo precisa estar sadio. E cada junta operando para o crescimento do mesmo. Com auxílio de todas as juntas. Segundo a justa operação de cada parte, cada membro tem uma operação. Cada membro tem uma função. Cada membro tem trabalho na igreja de Deus. Quando isso ocorre, opera-se o aumento do corpo para edificação e amor. O corpo cresce. A igreja cresce para dentro e para fora. A igreja cresce para dentro em doutrina, em comunhão, em qualidade de vida, em melhor serviço, em desenvolvimento, em amor um para com os outros, em amor para com Cristo, em amor para com a sã doutrina, em amor para com a igreja do Senhor. Crescimento. Crescimento. Quando as juntas são impedidas de dar essa contribuição, ou quando as juntas se esquivam de dar esta contribuição, o que acontece? O corpo definha. Ou seja, quando você usa muito a parte do seu corpo, há uma tendência de ficar forte, não é? Agora, quando você não usa, o que acontece? Atrofia. Atrofia. Nós não devemos, nunca jamais, sermos um corpo atrofiado. Sermos uma igreja atrofiada. Uma igreja raquítica. Uma igreja manca. Não. Devemos ser uma igreja corpo de Cristo. À medida da estatura completa de Cristo. A homem perfeito. Uma igreja adulta, saudável, sadia e que trabalha. Cada parte faz da justa colaboração, a justa contribuição, oração, comunhão, estudo da Bíblia, evangelismo, reuniões como essa aqui, de aprendizado e comunhão. Tudo isso é maravilhoso para a igreja do Senhor. E isso faz com que os crentes cresçam. Isso faz com que a palavra de Deus cresça. E tudo isso feito dentro de um espírito de liberdade e voluntariedade. O crente é trazido por Cristo à sua igreja voluntariamente. Nunca por força, nunca por violência. Mas por voluntariedade. Senão não é da igreja. Pode até estar na igreja, mas não é da igreja. Que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, irmãos, use-nos no plural, cada um de nós, para juntos servirmos ao Senhor com alegria e sermos usados por Ele na obra do ministério, porque há muito o que fazer e são muito pouco aqueles dispostos a fazer a obra de Deus como ela deve ser feita. Tem muita gente que gosta do status, do título, dos recursos que a igreja possa dar. Aí tem gente. Mas gente querendo servir, aí o número é pequeno. Então que Deus nos abençoe a sermos um diferencial para a honra e glória tão somente do nosso bom Deus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar com uma breve oração.
Senhor Deus, nós te agradecemos.